Vamos falar agora sobre o financeiro do SAP Business One, tá? Então, chegamos ao último vídeo da nossa sessão, tá? Então, não esqueça também de, após finalizar esse vídeo, preencher o nosso questionário, tá bom? Com as perguntas referentes ao conteúdo de todo o curso que foi abordado, ok? Para você também medir o seu conhecimento referente à ferramenta, ao ERP, tá bom? Vamos aqui acessar o módulo lateral, tá, de integração bancária, né? Então, esse módulo de integração bancária, ele é um add-on, ele não é nativo do SAP Business One, ele é o que é um add-on? Ele é um módulo adicional, tá, que é uma empresa que é habilitada pela SAP, tá, desenvolveu para atender a legislação do Brasil, assim também como o módulo de emissão de nota fiscal, que então a SAP ela habilita algumas empresas no Brasil, ela certifica essas empresas, tá, para que elas possam, né, desenvolver esses módulos complementares dentro do ERP SAP, tá, para complementar, né, a legislação local, tá, a parte local mesmo do Brasil, nesse exemplo. Okay? Então, vamos falar aqui de integração bancária. O módulo de integração bancária, eu tenho aqui toda a parte então, de títulos a receber e títulos a pagar. Tá? Então, ele trabalha com integração KNAB, a receber e a pagar. E o que é integração KNAB? É onde eu gero um arquivo, né, para encaminhar para o Internet Banking, o banco processa o pagamento ou o recebimento, tá, e devolve um arquivo também em retorno. E esse arquivo retorno eu também processo ele no SAP. O SAP ele me mostra o que foi pago e o que foi recebido. É basicamente isso, tá? Para você que não conhece o que é integração KNAB. Vamos abrir aqui títulos a pagar. Os títulos a pagar, vou abrir aqui, seleção de títulos. Aqui eu consigo selecionar qual que é a carteira bancária do meu banco que eu vou pagar. Então, nesse exemplo aqui é Itaú, tá? Mas poderia ser qualquer outro tipo de banco. Vou selecionar o banco Itaú. Aqui eu posso informar nota fiscal, qual que é o vencimento, data de lançamento, fornecedor. Posso fazer qualquer filtro, né, dentro da parte de títulos a pagar. Não vou realizar nenhum filtro e vamos ver aqui o que ele me traz que eu tenho a pagar pendente. Então, ele me trouxe aqui 3 notas fiscais que eu tenho pendente no SAP. Então, eu vou selecionar essas notas fiscais, tá, para gerar um lote para enviar para o banco. Então, essa primeira nota fiscal, eu posso falar, por exemplo, que ela é referente, né, a uma DARF. Tá? Então, esse primeiro título se refere a uma DARF. Já o segundo título, ele se refere a um boleto, né, do próprio banco Itaú, né, que é o banco que eu estou pagando, ou se não, um boleto de outros bancos Itaú, de outros bancos que não sejam Itaú. Tá? E esse terceiro título ele pode ser, por exemplo, uma transferência bancária. Eu vou pagar via transferência. Então veja que no mesmo lote que eu estou gerando tanto uma DARF, vou pagar tanto uma DARF, quanto um pagamento de boleto de outros bancos, que não seja o Itaú, e também vou fazer uma transferência bancária para o meu fornecedor. Então eu gero um único lote e transmito esse lote para o Internet Bank. Okay? Então, de uma forma muito simples e muito mais cômoda. Tá? Então, a partir do momento que eu selecionei, informei qual que é a modalidade de pagamento, eu vou gerar os títulos. Em que, quando eu clico nessa opção de gerar títulos, ele gera um lote com todos esses títulos. E a partir daí, eu consigo gerar um arquivo remessa dentro do SAP. O que é um arquivo remessa no SAP? Um arquivo remessa é um arquivinho TXT, em que no momento que eu clico em gerar arquivo, ele gera esse arquivo ou em uma pasta da área de trabalho ou em uma pasta no diretório do financeiro, ok? E a partir daí eu consigo pegar esse arquivo e importar ele para o Internet Bank. E no Internet Bank o banco vai processar esse pagamento, nesse exemplo, e após ele processar o pagamento,
você vai pegar o arquivo retorno que ocorreu no banco. Tá? E com o arquivo retorno, você vai processar o retorno bancário. Né? No retorno bancário, a informação que o banco me passa é o que foi pago e o que não foi pago e por quê. Tá? Então, na primeira aba, eu tenho todas as informações do que foi pago. Então, aqui eu consigo selecionar esses títulos, ele vai habilitar para mim selecionar esses títulos e carregar esses títulos, processar eles e gerar um contas a pagar. Okay? Então, esses que foram efetivamente pagos, ele vai mostrar na primeira aba. E eu selecionando ele e processando, o SAP já gera para mim automaticamente um contas a pagar. Tá? O que é um contas a pagar? É onde eu faço a baixa dos meus títulos. É onde o SAP ele identifica, ele faz um registro informando que foi pago para o fornecedor X, nesse exemplo aqui, fornecedor NT Gourmet, a nota fiscal, né, com a data de vencimento e com o valor X, tá? Ele informa qual que foi o meio de pagamento, se foi transferência bancária, se foi boleto, tá? Conforme a modalidade de pagamento. E ele também já faz a contabilização automaticamente. Ele já contabiliza automático, né, a forma de o pagamento que foi realizado. Nesse exemplo, ele fez um crédito no Banco Itaú, retirando aqui o dinheiro do banco e fazendo débito no meu fornecedor, zerando aqui a provisão que eu tinha para o meu financeiro para realizar esse pagamento. Tudo isso ele fez automaticamente no momento que eu identifiquei, no caso que foi identificado aqui, né, na aba identificados, e que eu carreguei e processei esse pagamento. Tá? Na aba de não identificados, ele identifica os títulos que não foram pagos no banco, né, e o motivo do porquê eles não foram pagos no banco. Por exemplo, eu tenho um título que ele não foi pago e ele vai mostrar para mim um motivo que foi porque o CNPJ do meu fornecedor estava cadastrado incorretamente. Então eu vou abrir o cadastro desse meu fornecedor, vou atualizar o CNPJ dele e vou gerar um novo arquivo remessa. Mas eu consigo ter essa informação, tá? Porque ele traz para mim como código de ocorrência e a descrição desse código para que eu possa tratar o motivo desse erro, porque não foi pago no banco. Nesse exemplo aqui que eu estou passando para vocês, né, é o processo de integração bancária KNAB de pagamento. Né? Se eu tenho algum título que, não, esse título não vou encaminhar para a integração bancária, eu preciso baixar ele manualmente. Tudo bem, você pode acessar a tela de contas a pagar, selecionar aqui qual que é o seu fornecedor e fazer a baixa desse título também manual. Então, quanto a isso, o SAP é bastante flexível. Você pode tratar via integração bancária ou manual, tá? Então, a parte de integração bancária para títulos a receber é o mesmo processo. Se vocês verificarem, até as telas, né, o processo das telas, os campos, né, tanto o cabeçalho, o grid, rodapé, é bem semelhante. Tá? Então, tanto a parte de seleção de títulos a receber, tá? Gerar arquivo remessa, veja também que é bem semelhante, gerar arquivo remessa, e processar retorno. Então, eu seleciono os títulos que eu tenho a receber, tá? Então vou receber esses títulos como boleto, por exemplo, e gero aqui um lote com todos esses títulos na primeira tela. A partir daí, então, eu seleciono o lote que eu gerei anteriormente, tá? E gero um arquivo remessa e encaminho para o banco. O banco vai processar a cobrança, o banco processando a cobrança, eu já pego o meu arquivo retorno no Internet Bank, faço o download no Internet Bank, tá? E faço o processo retorno a receber. Dessa forma, ele também realiza o mesmo processo de contas a receber, o mesmo processo de contas a pagar, no caso, né? Na primeira aba, veja que ele tem as mesmas abas, ó, identificados e não identificados. E na primeira aba de identificado, ele permite, então, fazer a baixa liquidação dos que foram efetivamente cobrados pelo banco, e aqueles que não foram cobrados por algum motivo, ele vai me informar também, tá? Por que não foi cobrado e um motivo, ok? Bom, então esse é o processo de integração, né, bancária KNAB no SAP Business One. E como que é feito o processo
referente à reconciliação bancária no sistema. A reconciliação bancária ela é feita também utilizando o KNAB. Então, se quando eu venho aqui em banco, né, reconciliar extratos bancários, processos bancários, eu posso selecionar a conta bancária de acordo com o meu plano de contas. Então, meu plano de contas, eu posso ter aqui várias contas bancárias. Nesse exemplo aqui é Itaú. Então, vou selecionar a conta bancária do Banco Itaú, tá? Porque eu vou fazer a reconciliação do Banco Itaú. No momento que eu seleciono a conta então, do Banco Itaú, eu vou importar o extrato bancário. Então, eu já tenho que ter tido baixado esse extrato bancário e salvo ele numa pasta da minha área de trabalho ou no diretório do financeiro. Tá? E a partir daí, eu vou então puxar esse extrato que eu já baixei do Internet Bank e que já está salvo em alguma pasta. Então, ele deve estar em um desses três formatos, OFX, XLS ou TXT, que são formatos já pré-estabelecidos pelo padrão da FEBRABAN, tá? E aí não é SAP, é FEBRABAN. E a partir do momento, então, que eu venho aqui, busco o meu extrato na pastinha, eu importo ele para o SAP e eu já vou ter gravado aqui no SAP todas as movimentações referentes, então, ao banco. Tá? Com isso, eu já tenho então as informações, as transações do banco já salvas no SAP. A partir daí, então, eu vou realizar a reconciliação bancária. Então, em reconciliação, eu venho e seleciono a conta bancária novamente, que eu selecionei anteriormente, que eu já importei o extrato. Tá? Vou clicar aqui em reconciliar e vejam que aqui no meu lado esquerdo eu tenho todas as transações do SAP que ocorreram. E do meu lado direito eu tenho todas as transações do meu extrato bancário. Okay? Então eu vou fazer a reconciliação de cada um. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse valor referente a R$74.000 do SAP. Então eu dou um duplo clique e ele vai descer. Vejam, 74.000, ele já desceu. Então, esse 74.000, ele é referente, por exemplo, a R$1.000 desse pagamento, mais R$1.000 desse outro, que já totalizou aqui já 2.456, tá? Que é mais esses 416, enfim, aí até bater o valor de 74.358. Batendo o valor, eu já consigo já fazer a reconciliação no SAP, ok? Mas e as tarifas bancárias? As tarifas bancárias eu não tenho, elas virão no extrato, né? Quando aqui, por exemplo, eu tenho a tarifa de conta, mas eu não tenho ela no SAP, eu não fiz um contas a pagar para tarifa. Como que eu faço? Você faz um lançamento contábil manual no sistema. Então, ele te dá essa opção para você fazer um lançamento contábil manual, para você selecionar a conta contábil do seu banco contra despesa. Então, eu tenho aí um débito na minha despesa de tarifas bancárias ou taxas, enfim, tá? Contra um crédito na minha conta bancária. Então, já consigo criar esse lançamento contábil aqui direto, tá? É você que vai definir quem que vai ter acesso para criar esses lançamentos contábeis. E a partir daí, ele já vai ficar disponível aqui no meu lado esquerdo, tá? Que é o lado aqui das transações do SAP, para que eu consiga realizar, né, essa reconciliação da minha tarifa bancária. Ok, pessoal? Então, nós vimos aí toda a parte de reconciliação bancária, né, que ocorre também via integração KNAB. Então, eu consigo importar o extrato bancário do meu banco para o SAP e realizar essa reconciliação. Para você que assistiu todo o curso, meus parabéns. Okay? Não deixe de responder também ao questionário que vai ficar disponível aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.